Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Fábio Portugal e esse é mais um vídeo do nosso programa de formação CCNA. Bom, nós vamos falar sobre IPv6 agora. Nós vamos começar a falar sobre IPv6. E é o seguinte, o que que vem a ser o IPv6? Bom, o IPv6 é, ele foi criado para poder minimizar os impactos, para poder não minimizar na verdade, né, para poder substituir o IPv4. Porque a verdade é o seguinte, a verdade é que o IPv4 esse ano aí de 2013 para 2014, ele praticamente se esgotou. É, existe um órgão no mundo chamado IANA. Esse órgão é responsável pela distribuição dos IPs. O que acontece é o seguinte, nos primórdios da internet, lá pelo ano de 1983, a internet tinha apenas mais ou menos aí 300 computadores em 1983. E com a expansão da internet, eles perceberam que poderia chegar uma hora que esses IPs poderiam se acabar. Porque aconteceu o seguinte, as primeiras empresas que começaram a ter acesso a blocos IPs, elas recebiam um barra 8 cada empresa, vários barra 8. No início lá da internet, eles pensaram o seguinte: bom, a gente precisa organizar a distribuição dos IPs, porque se a gente não organizar a distribuição dos IPs, o que que vai acontecer? Vai acontecer que vai chegar uma hora que nós vamos ter IPs repetidos, né? A gente pode acontecer de ter IPs repetidos. Então foi criado esse órgão, o IANA, e ele que faz a regulamentação de distribuição dos IPs. O IANA delega poderes para órgãos regionais. Aqui na América Central e América do Sul é o LACNIC que faz isso. E no Brasil é o NIC-BR que faz a distribuição e controle dos IPs. Que é associado também ao registro BR ou CGI-BR. O registro BR quem faz o registro BR é quem faz o registro de domínios de internet, né? Aqui no Brasil, os domínios.br. Então, no Brasil, o NIC-BR faz isso. E, regionalmente falando, dentro do Brasil, os provedores. Porque acontece o seguinte, um provedor grande aí, vamos dizer, Embratel, Level 3, GVT, esses provedores, eles têm blocos gigantescos de IPs também. Então, quando uma pessoa vai lá e contrata um serviço, ele entrega para essa pessoa mais um bloco de IP. E às vezes, por exemplo, você vai montar um provedor e você vai lá na GVT e compra blocos de IP da GVT. Ela te entrega uns blocos. Então, assim, a reserva do IANA, que é esse órgão que registra os IPs, já acabou. Ela já se esgotou. Ela se esgotou esse ano. Então agora a gente só tem os IPs que tá com esses detentores regionais, que também são poucos, e segundo as previsões das pessoas aí, vai acabar nos próximos 2 ou 3 anos. E eu trabalhei no provedor e acontecia o seguinte, no início do provedor, ele saiu entregando assim 10 IPs, 20 IPs válidos, 30 IP válidos. Tem cliente lá que já tem um barra 24, 250 IPs válidos para qualquer cliente, porque o provedor começou assim sem muito critério. Aí depois, eu lembro que quando eu estava lá, a gente estava nessa época de recolher esses IPs dos clientes. E até mesmo para você poder conseguir IP com o nick BR estava muito difícil. E para você conseguir IPs novos, você tinha que provar que você tinha usado todos aqueles IPs novos, registrar, enfim. Então, com o IPv4, é possível se ter até 4 bilhões de IPs válidos disponíveis. E a gente vai perdendo muito IP aqui, porque as primeiras redes que a gente tem notícia, essas primeiras redes, elas eram as redes que, quando elas foram criadas, elas eram atribuídas IPs de forma aleatória, de forma não inteligente. Por exemplo, não se existia a ideia, por exemplo, de VLSM antigamente. Então, toda vez que você ia, por exemplo, criar um link ponto a ponto, os caras perdiam um IP lá para poder criar um link ponto a ponto. Você viu um link ponto a ponto lá que só tinha dois dispositivos no link, mas que estava sendo usado lá, perdendo aí um barra 25, por exemplo, 128 IPs, ou um barra 26, 64 IPs. Então se perderam muito IPs durante nessa época. Então o pessoal criou o VLSM para poder diminuir o uso de IPs. A outra coisa também que foi criada foi para poder diminuir o impacto aí nos anos 90, né? Da, da,
do uso indiscriminado de IPs foi a RFC 1918 que criou a ideia de endereços privados, que é esses endereços que não são roteáveis para a internet. Então, com os endereços privados, a gente continua, vamos criar redes privadas, né? Que nós temos aí o 10/8, 92.68, é, 172.16, essas redes usadas em redes privadas que não vão para a internet. Então essas redes aí você pode usar à vontade e então não se utilizaria os IPs válidos. Isso também ajudou. A outra coisa que foi criada também para poder dar uma otimizada nos IPs foi os IPs, foi a ideia do DHCP. Aí você fala assim, poxa, mas como o DHCP vai economizar IPs? Pela seguinte forma, você pega, por exemplo, empresas que fornecem conexão via DSL e ela te fornece aquele IP via DHCP. E aí o DHCP tem um leasing. Então, quando alguém não está usando aquele IP está disponível para ser usado. Então, é muito comum o overbooking nos provedores de DSL. Eles têm lá 100 IPs disponíveis, né? E eles utilizam lá 200 clientes, porque nem todo mundo está conectado ao mesmo tempo. E o por último, que foi se utilizado, que talvez é o mais eficiente, o que mais contribuiu, acredito, é o NAT. Você, por exemplo, que nós mostramos lá, o NAT Overload, o que, que ele faz? Você pega um IP válido e você faz aí 300, 500, 100, 1000 pessoas navegarem apenas com um IP válido, utilizando o NAT. Todas essas soluções aí foram implementadas para tentarem contornar que o acabamento dos endereços IPs IPv4. Todo mundo já sabia que era inevitável, que iria acabar, mas foram criadas algumas soluções de contornos para adiar esse esgotamento. Bom, a diferença básica, né, o IPv6 ele foi desenvolvido para solucionar os problemas do IPv4. Ele pulou aí de 32 bits para 128 bits. O endereço IPv4 era um endereço de 32 bits e ele pulou para 128 bits. E vocês lembram o seguinte, cada vez que você adiciona um bit, você dobra a quantidade de IPs, né? Você lembra disso? Você tinha lá, por exemplo, um barra 24, você pulava para um barra 20, o barra 24 te dava 255 IPs, aí você pulava para um barra 23, ele já te dava 512 IPs. Então, de 32 olha só quantos bits foram aumentados aqui, foi só dobrando, 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 dobrando a quantidade. A notação também mudou de decimal para hexadecimal. E esse aqui é uma notação hexadecimal. E você pode estar se perguntando assim, poxa, mas como assim 128 bits? Onde é que tem 128 bits aqui? É que para formar cada número hexadecimal desse aqui, ó, utilizou-se 16 bits, né? Então 8 vezes 16 é igual a 128. Então é um número de 128 bits. O que permite uma quantidade de peso assim estratosférica. Uma quantidade de peso assim que não dá nem para se imaginar, assim, ter ideia de quantos IPs é possível se ter. Na verdade, assim, a gente sabe qual o número que dá, né? São 340 decilhões de IP disponíveis. E eu, sinceramente, nem sei falar esses outros números que estão aqui, que são esses outros números que estão aqui para baixo. Decilhões, não sei. Deixa eu fazer uma pequena consulta aqui para eu te falar. Enfim, não vem ao caso, mas sei que a quantidade de peso é absurda. Eu já vi um comentário num livro, ou foi numa aula que eu assisti, o cara falando que é possível se ter um IP para cada átomo existente, cada átomo existente no mundo, um IP para cada grão de areia do mar, dá não sei quantos milhões de IP por pessoa na Terra. A quantidade de IP é muito grande, a quantidade de IP nunca vai se esgotar. A ideia é que se no futuro aí nós tenhamos IPs para tudo que se conecte à internet se tem um IP válido. A gente tem algumas complicações aí, por exemplo, a gente tem algumas complicações que você vai gerar, principalmente de segurança, né? Mas aí você implementa a segurança e está tudo resolvido, né? A outra coisa é que o IPv6 ele vem implementando IPsec por padrão. IPsec é um protocolo, uma feature de segurança, mas que no IPv6 vai vir por padrão. É um requisito básico do IPv6. Então você vai poder ter implementação de segurança no seu dispositivo aí, móvel, no seu celular, por exemplo, sem ter que instalar, sem que ter uma aplicação de segurança específica para isso. O IPv6 já vem
já vem promover isso aí, já vem isso aí de básico, nativo do IPv6. Ele vai ter um suporte a ICMP mais eficaz, sabe o protocolo ICMP, que faz troca de mensagens? O PIN utiliza o protocolo SMP. Então, assim, você vai ter nele no IPv6 autoconfiguração de endereço, descoberta de vizinhos, né, descobrir as pessoas que estão diretamente conectadas com vocês e gerenciamento de grupo multicast. Nós vamos ver isso aí um pouquinho mais para frente. E suporte a conexão móvel. Isso aqui é sensacional. Por exemplo, é possível que você troque de rede, você troque, por exemplo, de roteador de uma rede para outra, utilizando o mesmo IP. Ele vai te dar essa condição de suporte à conexão móvel. Bom, para finalizar esse vídeo aqui, você pode estar se perguntando assim, poxa, mas por que a gente não migrou para IPv6 logo? Por que a gente não migrou para agora para IPv6? Por que essa migração já não aconteceu? Bom, essa migração não aconteceu porque não é simplesmente lá e implementar IPv6 no seu computador, na sua casa. Você precisa que toda a infraestrutura de rede que suporte a rede esteja habilitada para funcionar IPv6. E isso aí é muita coisa. Imagina só, você precisa que o seu roteadorzinho aí da sua casa suporte IPv6, você precisa que o sistema operacional que você está na sua casa suporte IPv6, você precisa que toda a infraestrutura do seu provedor suporte IPv6. Nós estamos falando aí de roteadores, às vezes, que estão rodando no seu provedor, que tem 10 anos de uso, e esses roteadores ainda não suportam IPv6. Então, todo mundo que envolve troca de comunicação de dados, eles precisam ter uma infraestrutura que suporte IPv6. Você precisa ter um roteador que suporte IPv6, sistema operacional que suporte IPv6, sites preparados para suportar IPv6. O que acontece é que gradativamente as empresas estão mudando. Agora, por exemplo, todos os roteadores que saírem agora no mercado supostamente vão suportar IPv6. Todos os sistemas operacionais que saíram no mercado vão suportar IPv6. Então acontece que as empresas, as grandes empresas, por exemplo, grandes websites, Google, Yahoo, Amazon, eles vão começar devagar migrando a infraestrutura deles para IPv6, o suporte ao site deles para o IPv6, e aí devagar os usuários também vão fazendo isso. Entendeu? Por isso que é difícil você implementar IPv6 de uma hora para outra. Você precisa de toda uma infraestrutura todo mundo que está conectado à internet suportando IPv6. E isso envolve muito dinheiro, envolve muito esforço por parte das empresas. Esse é o motivo pelo qual o IPv6 não está 100% implementado no mundo. Mas isso aí é o futuro, não tem para onde correr mais. IPv4 já acabou, os IPs já não estão mais disponíveis aí. Então, a super dificuldade agora é você conseguir blocos de IP IPv4 e IPv6 não é o futuro, é o presente, então é algo que você tem que estar ligado aí. Não é cobrado muito pesado na prova da Cisco, não. O que é cobrado no exame nós vamos falar aqui, mas é algo que você precisa saber, é algo que você precisa estar inteirado. Vejo você no próximo vídeo, forte abraço.